Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou Adriano Marte e hoje estou aqui com o Osmar, a Kátia e o Guilherme para mais uma conversa da nossa série de estudos. Sejam bem-vindos, pessoal. Olá, Adriano, Kátia, Guilherme e a você que nos acompanha no nosso podcast. Uma grande alegria estarmos juntos novamente para mais esses momentos de reflexão. Olá, Osmar, olá, Adriano, olá, Guilherme, olá a todos os nossos ouvintes aí, participantes do nosso podcast. É uma alegria estar aqui mais uma vez para mais um episódio. Olá a todos os companheiros de canal, olá aos ouvintes. Prazer estar com todos vocês aqui em mais um dia, em mais um episódio, para nós descobrirmos um pouco mais a respeito dessa grande ciência que é o Espiritismo. Hoje nós vamos aprofundar uma dos conceitos mais belos e consoladores da doutrina espírita, que é a reencarnação, né? E para a gente começar a falar sobre isso, eu queria perguntar para vocês, como que a gente pode explicar o que é reencarnação segundo a doutrina espírita? Então, quando nós conversamos sobre esse assunto, nos estudos doutrinários, nas palestras, né, a gente sempre lembra que o Espiritismo não criou o que ele nos ensina. Ele não inventou, nem Kardec, nem os espíritos superiores. Está na natureza tudo que nós aprendemos na doutrina espírita. Se está na natureza, está desde sempre. E como Jesus é o governador espiritual da Terra, ele naturalmente, co-criador com Deus, naturalmente tem logicamente, essa participação nessas leis divinas, conhecimento, né? Já que ele é o co-criador. Então ele se refere também à reencarnação. A gente vai falar isso ao longo do nosso episódio de hoje. Para começar, gostaria de convidar vocês que estão conosco, nos acompanhando, e vocês aqui no nosso podcast, a lembrar a visão que Jesus nos traz de Deus. E Jesus nos traz o Pai, Deus como Pai da parábola do filho pródigo, aquele que acolhe de volta o filho que erra, que não aponta o dedo, que não julga, que não condena, e sim acolhe e dá novas oportunidades. Então, a reencarnação é exatamente isso, é o acolhimento de Deus nos dando novas oportunidades. Também diz Jesus: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Exatamente isso. A reencarnação não exclui ninguém, porque não existe uma eventual condenação, porque não existe um julgamento, portanto, nem uma salvação, porque não há necessidade de uma salvação, já que não há um julgamento e uma condenação. Então, Jesus, para nós, não é um salvador literal, e sim o guia e modelo. E como associar essa visão de Deus Pai de amor e bondade com o que a gente vê na nossa vida, na vida das pessoas, as aparentes injustiças, os sofrimentos profundos que muitas pessoas têm, crianças muitas vezes, as doenças, as guerras, as aparentes injustiças. Como conceber um Deus justo e bom perante essas dificuldades, aparentes injustiças? Só com a reencarnação, que nos traz exatamente isso, né? Pela lei de causa e efeito, que nós já comentamos em episódios anteriores, as necessidades reencarnatórias que nós temos. Então isso fica muito mais justo, né? Muito mais condizente com a visão de um Deus bom e misericordioso do que uma eventual salvação ou condenação, porque essa salvação seria qual o critério, né, para essa salvação? É uma aceitação de Jesus, mas só um terço da humanidade é cristã e dois terços não são. Se ele for por esse critério, então dois terços estão perdidos. Também Jesus veio há 2000 anos, esteve conosco há 2000 anos, quando a humanidade existe há muito mais tempo do que isso, né? Se você pensar nos australopitecos, nos nossos ancestrais, são 7 milhões de anos, 5 milhões de anos, o Homo sapiens 40 mil anos, 100 mil anos. Então, de Jesus para trás, não havia um salvador para essas pessoas, o que não faz sentido. Então, nós respeitamos essa tese da salvação, respeitamos profundamente, mas entendemos que não é essa a visão, não se associa a um Deus de amor e bondade, como nós vemos na doutrina espírita e como Jesus nos mostra. E aí tem uma questão muito importante, né? Que
é distinguir a reencarnação da ressurreição. É, às vezes as pessoas confundem esses dois termos, né? Qual que é a diferença entre reencarnação e ressurreição? E também gostaria que vocês comentassem o episódio da ressurreição de Jesus. É importante ter essa ideia, né, de que a ressurreição de Cristo, como é descrita nas escrituras, né, ela é algo muito mais voltado não para essa questão de aprimoramento, né? A reencarnação, como o Osmar falou, é um processo de aperfeiçoamento do espírito, né? Então é algo que auxilia na evolução do espírito. Essa relação da ressurreição para a Bíblia, né, para os antigos escritos, era apenas essa ideia de que basicamente Jesus ressurgiu, né? A ressurreição vem com essa ideia de um certo ressurgimento de Cristo, porque ele não estaria morto, né? ah, Aos moldes materiais e ele retornaria à vida. Mas isso, né, aos olhos do espiritismo, isso não tem, vamos dizer, em certa forma, cabimento, né? Afinal de contas, nós sabemos que quando o espírito, né, ele se desprende do corpo, o corpo ele fica algo inato, né? Então, quando Cristo ele reaparece, né, para os discípulos, ele já reaparece em um outro estado, não mais como Jesus, aquele Jesus de carne e osso, né, como eles tinham, eles sempre os viam, né, mas a parte espiritual dele, o espírito dele, né? E é fácil perceber isso, né, Guilherme? Porque Jesus vai aparecer para Maria de Magdala no domingo da Páscoa judaica, né, que é o chamado domingo da ressurreição. Ele vai aparecer a princípio no jardim, lá no sepulcro que estava vazio. Maria começa a chorar, né, porque ela procura o corpo de Jesus, começa a chorar, e aí aparece uma pessoa que ela acha ser um jardineiro. Isso está na narrativa bíblica, né, do Evangelho de João. Então ela acha que é um jardineiro, conversa, aquele homem aparece para ela e aí pergunta por que ela está chorando, o que, que tinha acontecido. Ela explica que Jesus tinha desencarnado e o corpo tinha desaparecido. Quando ela se volta, isso está na narrativa do Evangelho de João, quando ela se volta novamente, ela percebe que é Jesus. Essa mudança de aparência só é possível com o perispírito, porque fisicamente não é possível você mudar a sua própria aparência. Se Jesus, então, aparece primeiro para ela e ela acha que é um jardineiro e ela conhecia Jesus, só pode ser uma aparição espiritual, que nós conhecemos como a aparição mediúnica ou de materialização do perispírito, não do corpo físico. E no mesmo dia ainda Jesus vai aparecer para dois discípulos que desciam de Jerusalém a Emaús. Dois discípulos, isso está também na narrativa do Evangelho, que conversavam, lamentando a morte de Jesus, quando aparece um homem. Esse homem caminha com eles até a hospedaria e à noite, quando eles vão fazer a ceia do jantar, ele se revela como Jesus. E aí que eles percebem que era Jesus. De novo, uma aparição espiritual. Então, a ressurreição, se é que podemos assim chamar, ela é espiritual. Ela não pode ser material. Por quê? Porque a desencarnação promove, então, a desintegração dos elementos do corpo físico que voltam para a natureza. Então, assim, há uma confusão conceitual nas narrativas do Velho Testamento, em que há passagens dos judeus comentando, confundindo o termo, ou talvez as nossas palavras de hoje sejam diferentes daquela época, né? Para ressurreição e reencarnação. Porque tem uma passagem do Evangelho em que Jesus pergunta para as pessoas, ou para os discípulos, para os apóstolos, quem é quem diz a multidão que eu sou? E eles dizem, ora, alguns dizem que o Senhor é Elias ou Isaías, ou algum dos profetas que ressuscitou. Aí então está usada a palavra ressurreição com a ideia de reencarnação. Porque se eles estavam achando que Jesus era um desses profetas do Velho Testamento, só pode ser reencarnado. Então está aí uma confusão, talvez
não sei se necessariamente conceitual dos judeus ou das palavras, né? Que depois foram sendo modificadas nesses termos. Então, e Jesus, aliás, Kardec comenta isso também no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus não corrige esse conceito, dizendo assim, não, imagina, isso não existe, como pode uma pessoa voltar a ser outra? Ele não fala isso. Ele simplesmente diz que não é nenhum desses reencarnado. E tem outras passagens também, do cego de nascença, né? De Elias como reencarnado como João Batista, que provam também as passagens que Jesus está confirmando, avalizando a reencarnação. Osmar, até é uma questão de traduções também, né? Vem desde o aramaico até chegar a nós, né? Muitas dessas traduções vão se perdendo, né? Então, e agora pensando na questão lógica, né? Como que nós poderíamos retornar ao próprio corpo, né? Ao mesmo corpo que nós deixamos aqui, sabendo que aqui é um mundo material e que a matéria ela vai se desintegrar, ela não vai permanecer, aquele corpo não vai permanecer, né? Então, essa lógica da reencarnação, onde é colocado como um Deus Pai, né? Que todo bondade e misericórdia e que nos dá, através da reencarnação, a oportunidade de evoluirmos, de nos aperfeiçoarmos, isso para nós, racionalmente, é muito mais factível, né, de se entender e de aceitar. E eu quero convidar os ouvintes aí, os nossos, é, as pessoas que nos acompanham, para lá no livro dos Espíritos, depois estudarem com mais profundidade, no capítulo 4 do livro 2 ele vai estar tratando, o Kardec vai estar tratando sobre a pluralidade das existências e vai falar sobre a reencarnação. E na questão 166 ele fala isso, né? A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Então, os espíritos respondem, submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, a prova precisa ser numa nova existência. Não é no plano espiritual que eu vou continuar a minha depuração. Eu preciso passar aqui, né, por novas experiências. E essas novas experiências, cada um vai ter a sua. Então, muda todo o conceito que nós temos, até de julgamento, de julgar os atos dos outros. Nós só podemos julgar os nossos próprios atos, porque cada um tem a sua história, todos nós já vivemos várias experiências na vida corpórea, né? E também não seria compreensível a gente pensar assim: uma criança nasce, né? E ela fica, sei lá, poucas horas. Qual o tempo que ela teve para se depurar? Se ela vai ficar numa única existência, depois ela aguarda para ressuscitar naquele próprio corpo. Agora, pensando nessa oportunidade de evolução, às vezes aquele espírito necessitava só desse tempo nessa reencarnação, nessa existência, mas ela terá outras experiências. Então, é sempre uma oportunidade, é um processo educativo para aperfeiçoamento do espírito. E também é uma oportunidade de ressarcimento, de ajustes, né? Por isso, provas e expiações, né? Então, é sempre pensando num progresso. Nós vamos progredindo a cada uma das reencarnações. E aí a gente vai ver, assim, várias exemplos. Quem está nos ouvindo pode estar pensando assim: ah, já ouvi tal história, tal história. A gente está falando da época lá de Jesus, mas às vezes aqui, muito próximo de nós, pessoas que têm lembranças de outras existências, principalmente crianças, ou crianças que chegam aqui já sem aprendizado algum educativo de música e assim já senta num piano com 2 anos de idade e toca uma sinfonia. Então assim, não
não poderia ter aprendido nessa existência, né? Então, são aquisições do espírito, né? E que esse espírito, tudo que a gente adquire, fica na nossa memória, e quando retorna à vida corpórea, ele ainda traz, né, algumas das experiências de vidas anteriores, ou alguns se lembram de vidas anteriores, existe também isso. Há comprovação científica? Não, mas há experimentações nessas áreas, onde comprovam que muitos espíritos, muitos encarnados, né, têm lembranças de vidas anteriores. Então, claro que é compreensível, então, a reencarnação. Inclusive, há um grande estudioso do assunto, que é o Dr. Ian Stevenson, que é um pesquisador americano que publicou o livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Esse livro traz relatos dessas pesquisas que você falou, Kátia, de crianças que têm lembranças espontâneas de vidas anteriores. E ele vai fazer a pesquisa, né, confirmar aquela informação que a criança está dando de que ela vivia em tal lugar, que ela morreu de tal forma, que ela fazia, trabalhava de tal jeito, era casado com fulano, cicrano, então eram informações que ele ia pesquisar e confirmava. E o Carl Sagan, que é o nosso muito conhecido astrônomo e cientista, né, criador da série Cosmos, ele diz que o trabalho do Ian Stevenson, é um psiquiatra, o Ian Stevenson, é um dos poucos estudos sobre um fenômeno paranormal que merecia ser analisado. Então, o Carl Sagan avalizando, vamos dizer assim, dando aval, né, confirmando, apoiando cientificamente a pesquisa do Ian Stevenson nesse livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Ainda, além do mais, a gente tem que pensar assim: se não há reencarnação, na tese religiosa tradicional, Deus está criando as almas no momento da concepção daquele corpo que vai nascer ou do nascimento, né? Essa alma, de qualquer forma, ela é criada zerada, né? Do zero. Então, como que a gente consegue entender essas diferenças entre nós na humanidade, né? Nesta época atual, por exemplo, crianças que nascem com deficiências ou desenvolvem ao longo da vida uma doença, ou então ao longo das épocas da humanidade, porque se essas almas são criadas junto com o corpo, todas, em todas as épocas da humanidade, são zeradas. Não tem problema nenhum, pecado, erro nenhum. No entanto, hoje, no século XXI, você tem muito mais recursos tecnológicos e médicos, um conforto muito maior de vida, de qualidade de vida, do que em épocas anteriores. Então, Deus estaria criando almas de forma injusta, passando por situações tão difíceis no passado e hoje um pouco mais fáceis, mais confortáveis, para irem todas para um mesmo lugar. São criadas iguais, sem diferença nenhuma, e vão todas para o mesmo lugar. Se forem a se aceitarem Jesus, batizadas em uma determinada crença, vão para o céu, senão vão para o inferno. Então, qual é a justiça disso, né? Essas pessoas que sofrem tanto e que não têm uma explicação, porque se Deus estaria criando essa alma junto com o corpo e iria para o mesmo lugar, que é um eventual céu, daquelas que não passam por essas dores, o que também é injusto. Então, para nós, só se pode associar a justiça de Deus, a misericórdia divina, com a reencarnação, que, aliás, como vocês falaram, não é uma punição, é oportunidade de crescimento para o espírito. Osmar, agora enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui. Eu tenho até um relato de pessoa da minha família, um primo, que quando era criança, aqui em Sorocaba mesmo, minha tia, muito católica, ela não gostava de passar em frente a uma determinada residência, porque ele falava isso: eu já morei aqui. E não é agora, ele falava para ela. E não é agora. Então ela evitava até de passar por lá, porque ele lembrava. Depois, com o passar do tempo, isso, né, foi se apagando da memória, e também é natural isso. Mas quando muito jovem, ainda muito criança, essa lembrança ela se faz
mais premente do que depois, quando adulto, né? Então, algo natural, já que somos espíritos, né? Então, a gente a todo momento a gente vai frisando isso. Nós somos espíritos. Então, nós temos a sensibilidade do mundo espiritual, mas estamos encarnados. Às vezes eu tenho uma sensibilidade maior, né? Venho com essa sensibilidade maior e acabo, durante a infância, tendo esse contato um pouco maior. E existem também pessoas que, através de regressão, né, Osmar, conseguem até resolver alguns traumas aí, fazendo uma regressão e aí justificando o porquê de traumas, de medos, é, de alguns problemas que possam estar acarretando na vida. Mas aí é no inconsciente, né? É um pouco diferente, mas existe também. Então são experimentos que comprovam tudo isso, né? Apesar da ciência ainda eu acho não, tenho certeza que daqui a alguns anos, a ciência, porque nós vamos evoluindo, a ciência deve comprovar. Hoje nós ficamos com os experimentos. E Osmar citou esse 20 casos de reencarnação. Ele é um livro muito bom mesmo. Muito bom. Ele é de fácil leitura e ele vai contando, né? O que essas crianças falavam, quais as lembranças que tinham. Eu acho que tudo isso é interessante de estudarmos, de lermos, para refletir um pouco, e refletir na nossa própria existência, né? Falar, olha, quantas experiências eu já não tive. Hoje eu estou na minha melhor oportunidade, na minha melhor experiência. E o que que eu estou fazendo dela? Eu terei outras experiências? Com certeza sim. Mas hoje, que é o presente, eu estou tendo a melhor. Então, é pensar nisso agora, né? Então, o que que o Espiritismo traz para a gente? O Adriano falou no começo, abrindo o programa, falando assim, da reencarnação, que é um grande consolo para nós, e realmente é. O que eu fiz no passado, porque alguns vão perguntar assim, bom, então eu deveria estar lembrando, já que eu reencarno, de todo o meu passado. Não, isso também é justiça divina que traz, nós trazemos o véu do esquecimento para quê? Porque eu não suportaria lembrar de tudo que eu já fiz lá para trás, né? Porque como nós estamos num processo evolutivo, eu já tive vários desacertos lá atrás. Então é interessante que eu venha com esse véu. Mas não é um tapume. A gente fala que é um véu, porque na nossa intimidade, o sentimento e as emoções estão ali. Eu posso não saber o que eu fiz, mas eu sei quem eu sou. Né? Então, isso que é o mais importante, por isso que eu estou deixando essa reflexão. Essa encarnação é a mais importante para mim. Eu terei outras, né? Mas é essa que eu tenho que me preocupar hoje, né? Compreendendo que o que ficou para trás eu não posso refazer. Mas no presente eu posso construir algo muito melhor para o meu futuro. Além do mais, isso traz um grande consolo e esperança, porque me identificando como um espírito reencarnado, nós sabemos que cada um tem o seu tempo, cada um foi criado num determinado época na humanidade, na eternidade por Deus, então nós não temos a mesma idade espiritual. Cada um tem um tempo, né? Tem uma jornada, tem uma experiência. Então, eu me vendo como um espírito reencarnado, vendo meus amigos, meus familiares, vendo a humanidade também como espíritos reencarnados, me ajuda a compreender cada um. Compreender o meu próximo, entender que ele está no momento dele, tem as dificuldades dele, tem as conquistas dele, tem as limitações morais, intelectuais, então isso me ajuda, inclusive, no relacionamento com o próximo, porque eu vejo esse próximo não como um corpo, mas sim como um espírito. E um espírito que tem virtudes, que ele construiu essas virtudes ao longo das reencarnações, mas também tem limitações, assim como nós também temos. Então fica muito mais fácil o relacionamento, a indulgência para com as fraquezas alheias, né? A benevolência para com todos, o perdão, que é a nossa visão de caridade. É muito bom, né, a gente ter essa clareza em relação à reencarnação, né?
A gente está falando bastante sobre essa nova oportunidade que nós temos, né, de reencarnar dentro da Terra e viver experiências. Mas e do outro lado, no plano espiritual, o que que acontece no plano espiritual durante esse processo de reencarnação? Como que ele se dá daquele lado? Olha, tem uma explicação muito interessante no livro Missionários da Luz, capítulo 13, A Reencarnação de Segismundo. É um livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que ele mostra esse processo de reencarnação. Nós sabemos que já está no livro dos Espíritos também isso, né? Quando vai haver a fecundação do óvulo, o espírito já se aproxima daquele óvulo que será fecundado, porque tem necessidade de haver um perispírito para comandar a multiplicação celular na fecundação. Por quê? Porque esse espírito reencarnando, ele vai colaborar com a sua carga fluídica do perispírito para selecionar a carga genética dos pais mais necessária para que ele tenha o corpo conforme a sua necessidade reencarnatória. Ou seja, o perispírito é um molde do corpo físico. Inclusive, Dr. Hernani Guimarães Andrade, que é engenheiro eletrônico, também estudou sobre reencarnação. Tem um livro chamado Reencarnação no Brasil. Ele chama o perispírito de MOB, modelo organizador biológico. Ou seja, o perispírito é a forma, é o comando das células que vão se multiplicar na fecundação para que aquele corpo saia, né, se desenvolva espelhando o perispírito. Então aí está explicada as eventuais doenças ou malformações na gestação ou durante a vida. Não são ao acaso. Não existe injustiça divina, são necessárias dentro do processo reencarnatório. Então, existe um planejamento da reencarnação, né? Então, nós sabemos disso, planejamento reencarnatório. Kardec vai chamar de escolhas de provas no Livro dos Espíritos. Então, nós escolhemos, planejamos, em geral, na média, pensando no nosso progresso espiritual. Então, estamos aqui no nosso melhor momento, como disse a Kátia, para cumprir com o nosso planejamento reencarnatório, nosso progresso espiritual, compreendendo inclusive essas eventuais dificuldades que são necessidades. Chico Xavier vai dizer, inclusive, que o corpo é um mata-borrão do perispírito. Mata-borrão, para quem não sabe, você que já é mais jovem, é ouvinte, né? Eu também não sei, só procurei na internet e achei, nunca tive um mata-borrão, não sei o que é. Brincadeira, sei sim. É um objeto que se usava antigamente para drenar a tinta excedente na escrita da caneta tinteiro. Então é um dreno. Perispírito, o corpo é um dreno do perispírito. Ele traz para a matéria as dificuldades que o espírito precisa trabalhar e se reequilibrar. Excelente, gente. Muito boas reflexões que tivemos hoje. É, Realmente a reencarnação, ela é uma dádiva divina, né? Que nos proporciona novos aprendizados e novas experiências para a gente acelerar, na verdade, né, a nossa evolução. E estamos chegando ao fim desse episódio. Como sempre, a gente deixa algumas bibliografias para o pessoal estudar durante a semana, né? Aqui foi citado o Livro dos Espíritos, também o livro Missionários da Luz, que é uma psicografia de Chico Xavier, do espírito André Luiz, que faz parte de uma coleção, né, de Vida no Mundo Espiritual, todas psicografias de Chico Xavier também pelo espírito André Luiz. E o livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, de Ian Stevenson, que é um estudioso que trabalha um pouco sobre essa questão de reencarnação. Agradeço aos meus companheiros aqui pela companhia e pelas reflexões. Ótima semana para vocês, ótimos estudos e um abraço. Abraço a todos. Só queria complementar a bibliografia com o livro Reencarnação, Tudo o que você precisa saber, de Richard Simonetti, e Reencarnação sem Mistérios, de José Carlos de Camargo Ferraz. Abraço a todos. Um abraço a todos e eu gostaria também de frisar que quem tiver o livro Os Missionários da Luz possa ler o capítulo 13. É maravilhoso esse capítulo, porque aqui nós temos 30 minutos, então nós falamos assim o mínimo possível de tudo que precisa falar, né? Só para poder ter uma interpretação e aí segue o estudo com os nossos ouvintes. E quem puder
Ler esse capítulo, ele é maravilhoso, nos enche de esperança. Agradecer a todos também pelas perguntas, né, que sempre estão mandando. É um prazer estar respondendo todas elas. Muito obrigado. Até a próxima.